Cristo, o bom pastor, veio nos trazer a vida plena. Sua voz ressoa entre nós. É o Evangelho e nos convida a segui-lo fielmente. Nele encontramos tudo o que desejamos e esperamos para a plena vida, liberdade e paz. Ele está sempre a nos oferecer o que nos traz felicidade. Quem aceita sua proposta não fica confuso nem se perderá, jamais. É tempo de romper nossas amarras interiores e apostarmos intensamente em seu amor. Estrela que brilha à noite, chamando os filhos pra luz, clareia o nosso caminho e nos leva a Jesus. Tão forte como os raios, tão forte como os raios do sol, que aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz, me sinto criança. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. Calma, mas como um rio de água mansa e cristalina, serena, me acalma, me ajuda, me alegra e me anima. De Deus a mais pura e fiel, de Cristo a mãe oferente, na vida de todos que ama se faz tão presente. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. Boa noite. Boa noite. Neste Dia das Mães, especialmente hoje, uma oração especial por todas as mães aqui presentes, mas também trazemos no nosso coração o sentimento, a saudade daquelas que partiram, mas que estão em Deus, com certeza, também intercedendo por nós. Lembramos nossos aniversariantes, nossos doentes, os que pedem oração, especialmente também lembramos a Nossa Senhora, suplicando a ela pela paz, pela situação dessa pandemia, das guerras. Lembramos também todo este mês de maio, que cada família não deixe de realizar a sua devoção, suplicando especialmente a paz para todo mundo. A terra está repleta do amor de Deus, por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que dá constância e conforto, dê-vos a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Senhor Deus, precisamos de vossa misericórdia. Não ouvimos a voz de vosso Filho, o bom pastor, e abraçamos enganos e não a vida. Perdoai-nos, Senhor. Como a ovelha perdida pelo pecado ferida, eu te
te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por sua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo uma pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Palmas, bem bonito, olha lá. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na
Oremos. Lembramos especialmente hoje nosso Papa, dia do Bom Pastor, nossos bispos, especialmente Dom Vladimir, da nossa diocese, todos os nossos sacerdotes, diáconos, os nossos seminaristas, porque é um dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Agradecemos a Deus o privilégio de tantas vocações, também das mães, né? Uma vez batizados, pai e mãe também têm a sua vocação, o seu ministério. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra é a presença da eternidade entre nós, pois nasceu do coração de Deus. Por isso, ouvi-la atentamente é nosso dever e obrigação de fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Mais uma vez, vai aprender? Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho.
Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor, saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Toda a igreja é bem bonito, sabei. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Mais uma vez, bem bonito, sabei que o Senhor, sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estava de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os obrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transporta de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Senhor esteja convosco. Ele
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Toda a igreja bem bonito. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo. Mais uma vez. Sabei que nós somos seu povo e seu rebanho. Certamente sabemos desta certeza, dessa alegria de que o Senhor é Deus e que somos seu povo e que somos também do seu rebanho. Isso deve sempre nos encher de alegria, certezas, fidelidade, confiança, né? Deus nos atraiu para o Filho. Nós sempre que estamos reunidos devemos recordar esta realidade. É Deus que nos convoca, que nos chama, e chegaremos um dia a Ele pelo Filho. Jesus, em outro texto, vai dizer isso: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então esta é uma certeza de que nós pertencemos ao rebanho dos filhos e filhas de Deus. A grande família de batizados, né? É o reino de Deus, é isso, é a igreja, a própria igreja, que são todos os batizados, que são o corpo místico de Cristo. É uma realidade sobrenatural na qual estamos envolvidos. A primeira leitura de hoje destaca um pouco a história da primitiva igreja, já depois de Jesus, né, da ressurreição, e o início dos trabalhos apostólicos. Então vemos aí Paulo e Barnabé já na missão, mas porque eles tinham que anunciar esta verdade, a começar lá na Judéia, então os judeus e pessoas convertidas que ao judaísmo começaram a sentir-se afetados, né, pela mensagem de Paulo e Barnabé. Depois também recordando quem foi Paulo e o que é ele agora, né, de perseguidor a animador das comunidades. E por isso eles, diante das multidões que afrontavam a pregação de conversão, não queriam se converter, né, por capricho, por vaidade, por presunção. Os judeus não convertidos sempre foram um problema para a evangelização. Depois aí, influenciando outras pessoas, fizeram com que Paulo e Barnabé fossem expulsos lá do território. Mas nem por isso, né, deixaram de pregar a palavra de Deus, de anunciar realmente a verdade, e por isso enfrentaram grandes provações. E aí vieram depois as perseguições a todos os cristãos. Foi uma grande
tragédia no mundo todo, no mundo cristão, na igreja nascente. E depois, mesmo assim, quantos mártires? São João fala isso nessa visão do Apocalipse, na segunda leitura. Viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Traziam palmas na mão e uma veste branca. Os mártires de todos os tempos, especialmente daquela terrível perseguição, muito pior do que a pandemia, do que as guerras aí pelo mundo. A perseguição aos cristãos foi uma coisa medonha. Ninguém podia se dizer seguidor de Jesus Cristo, pois logo eram presos, jogados às feras, e assim não deixaram de dar a vida. Lá na primeira leitura ainda, depois que eles não acolheram a pregação, Paulo e Barnabé falaram que então nós vamos aos pagãos, e os pagãos acolheram a novidade, o seguimento de Cristo. Na verdade, nós devemos muitos a esses pagãos que se converteram, porque nós somos dessa descendência deles, né? A fé chegou até nós por causa da conversão deles. Isso também é um ponto a gente refletir e guardar isso, porque acolheram, se converteram, também deram a vida certamente por Jesus e influenciaram as nações, porque mais e mais se espalhava o cristianismo em todo o mundo. Depois, este evangelho de hoje do Bom Pastor, o Papa Francisco comentou os 3 verbos que contém esse pequeno texto: escutar, conhecer, escutar e seguir. Que importante para a nossa vida esses 3 verbos para um aprofundamento de fato do seguimento de Jesus. Independente dos desafios, cada vez que nós pensamos em escutar, estamos fazendo isso agora, escutando o anúncio da palavra de Deus que foi proclamada, mas às vezes nós escutamos tantas abobrinhas por aí, né? Tanta baboseira a respeito da doutrina, a respeito da igreja, a respeito das autoridades eclesiásticas, uns que erram, outros que acertam, e escutamos tantas falsas verdades, quantos falsos ensinamentos, até o nosso bendito celular, né? Não dá sossego, né? Tantos toques, tanto barulho, tanta informação, que mais, ao invés de informar, desinforma. E aí nós escutamos coisas que não devem. Às vezes também falamos coisas que não se devem. Mas escutar, diante desse barulho todo, desse tumulto, desta confusão de sons, devemos suplicar a Deus a graça de centralizarmos a audição no que é essencial. Isso que é importante. Então, escutar para Jesus, aquelas ovelhas, ele diz: as minhas ovelhas me escutam. Porque ele estava falando aos sumos sacerdotes, às autoridades do seu tempo, aquela gente que não acolheram, que não entenderam a sua humanidade, a sua divindade. Pelo contrário, eram pedras de tropeço e colocavam sempre obstáculo à pessoa e ao ensinamento. Então Jesus deixa claro: as minhas ovelhas me escutam. E aqueles que escutavam colocavam em prática, evidentemente, o ensinamento, atingindo a própria conversão, lutando pela conversão cada dia. Depois o outro verbo é: escuta a minha voz e eu as conheço. Conhecer. Quantas vezes, né? Esse conhecimento às vezes não é profundo.
A gente só ama aquilo que se conhece. Então é necessário, por isso a catequese sempre é permanente. Questionar as questões que às vezes trazemos, os porquês, né? Às vezes tem católico que não entende bem a religião, esqueceu, não estudou tão profundamente a doutrina na catequese, e com o tempo a gente vai realmente, quem não se aprofunda em algum ensinamento, alguma ciência, mas também fica a superficialidade. Se um médico não conhecer profundamente a medicina, ele vai matar o povo. Vai dar as receitas, já aparecem por aí certas receitas esquisitas. Se não conhecemos de fato aquilo que seguimos no matrimônio, quem não se prepara para o matrimônio vai conhecer, vai conviver como? Pensando no Dia das Mães, no Dia dos Pais, aqueles que se preparam para o matrimônio, é necessário ter um conhecimento da vida da pessoa, conhecer em profundidade. Não é conhecer lá no boteco, né? E nem nas esquinas da vida, mas é conhecer o essencial da vida humana, da pessoa, seus temperamentos, seus gostos, suas manias, né? As coisas boas, também as fraquezas. Então, conhecer em profundidade. Se não conhecemos de fato Jesus Cristo no que Ele nos propõe, não vamos a lugar nenhum. E depois, quem escuta, quem conhece, seguimos. Seguir o quê? Nós estamos aqui para seguir quem? Se optamos por seguir Jesus, sabemos, né? Ele alertou. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não falou que é uma facilidade, não falou que é um mar de rosas. Tem obstáculos, tem dificuldades, temos nossas fraquezas, nossos limites. Mas seguir Jesus não vai nos faltar a graça de Deus, porque de fato Ele primeiro nos atraiu. E Ele, por ter nos atraído, o Pai nos ter atraído, nos faz conhecer o Filho. E pelo Filho, pelo conhecimento que temos do Filho, Jesus Cristo, vamos ao coração do Pai. Isso que é importante guardar nesse dia do Bom Pastor. Então, seguir a Jesus para nós hoje também é um desafio, porque tem tantas influências negativas, né? Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, como diz a linguagem da gíria. Cada um se faz mestre, doutor, pastor, e que às vezes não tem nada de pastoreio, mas tem de opressão, de exploração do outro, exploração da simplicidade do outro, da fé simples das pessoas. Isso não é pastoreio. São exigências absurdas. Cuidado com a gente vê na televisão, quantas coisas por aí. Logo a gente faz um discernimento, né? Nós chamamos, a gente julga. Mas é que a pessoa dá pano para a manga, né? Como fala o povo. Logo demonstra, seja por palavras, por atitudes, por opressões, exigências, é uma pregação muito berrada. Isso é complicado. Jesus, em nenhum momento, ele tem assim atitudes tão grosseiras. Com todos os próprios inimigos, ele pede perdão pelos inimigos, né? E nós devemos então assimilar isso, porque escutar, conhecimento e seguir exige comprometimento de quem quer fazer esse caminho. Estamos nesse caminho, estamos nessa igreja, queremos seguir o bom pastor. Eu acho que vocês se lembram porque Jesus diz que ele é o bom pastor, né? Das parábolas. Jesus sempre criou muitas parábolas, fundamentado justamente no que ele via, a rotina do povo, o trabalho. E sobre o pastoreio, eram
aquela vida dos pastores que tinham seus rebanhos numerosíssimos e que, chegando à tardinha, depois de pastorear, se reuniam em um determinado lugar para passar a noite. No outro dia, o pastor daquelas ovelhas fazia um sinal, chamava, ou se eram poucos, devia ter nomes, mas geralmente o animal assimila o dono. Então é pelo cheiro, né? Por saber do jeito do dono pastorear. As ovelhas, todo aquele rebanho, toda aquela mistura de ovelhas, as outras não seguiam o determinado pastor. Quem saísse primeiro chamava o seu rebanho, as suas ovelhas, e elas seguiam. Isso que era a curiosidade. Então por isso Jesus diz, eu conheço e elas me seguem. Então Jesus olhava aquele trabalho, aquela dedicação dos pastores, que certamente dizem os escritores, os pastores não eram gente assim também de boa fama. Eles brigavam muito também justamente por causa do rebanho. Às vezes brigavam por causa de crias, um roubava as crias dos outros, era uma confusão nos estudos que se vê a respeito dos pastores dos rebanhos. É uma curiosidade. Mas então, assimilar isso, Jesus coloca como ele, o pastor das ovelhas de Deus, né? O cuidado pelo rebanho que lhe foi confiado. Então, esta sequência nós temos na pessoa do Papa. A igreja tem o sucessor de Pedro, o representante de Jesus na terra, né? O representante também de Pedro, justamente para orientar, para corrigir, para defender, para dizer a verdade, mesmo que aconteça algumas falhas humanas. Isso sempre aconteceu na história da igreja, porque são humanos cuidando e dirigindo de algo sobrenatural. E não é fácil, tem que realmente ter uma união muito grande com Deus, com a Escritura, com o Espírito Santo de Deus, escutar, né? Especialmente escutar as pessoas, escutar os conselheiros, fazer o discernimento. Às vezes não escutamos ninguém, não gostamos de escutar uns aos outros, né? Temos essas dificuldades, mas para o pastoreio se exige, por isso Jesus coloca, escutar. Escutar, assimilar, fazer o discernimento e tomar uma atitude. Um pai e uma mãe, com certeza, passa por esses 3 verbos, né? Da escuta, do conhecimento, do seguimento. Os filhos vão seguir exatamente aquilo que o pai e a mãe fazem. Então, queridos pais, queridas mães, vamos aprimorar, né? Esta união com Deus, com a palavra de Deus. E assim, sob a proteção de Nossa Senhora, Mãe, Conselheira e Intercessora, nós colocamos essas disposições para que o Espírito Santo possa nos ir aprimorando e que sejamos todos fiéis à missão que Deus nos confia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Elevemos a Deus Pai Todo-Poderoso nosso coração em prece suplicante, na certeza do seu amor, da sua misericórdia para com o seu povo. Digamos: Senhor, bom pastor, atendei-nos. Olhai com bondade misericordiosa para vosso povo e despertai-o para a união e a fraternidade em vossa igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Orientai a humanidade inteira nos caminhos do Evangelho, e que, assim, todas as raças, todos os povos e todas as nações encontrem a verdadeira liberdade e a paz. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Tocai no coração de quem menospreza a vida das pessoas e da natureza e só pensa em si mesmo. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Olhai com bondade para aqueles que chamastes para o vosso santo serviço, para que caminhem na santidade e união com o vosso povo. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Dai vossa paz às mamães, parceiras da vida e promotoras da alegria no mundo, e que elas sejam fortes defensoras da dignidade humana. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Hoje também dia da partilha dos mantimentos, da nossa oferta do dízimo, agradecendo a Deus o que podemos partilhar. Rezemos. Recebeis a oração do dizimista. Recebeis, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho, é porque me deste. Amém. Senhor Deus, concedei-nos viver dignamente nossa fé em Cristo, vosso Filho ressuscitado, e caminhar com Ele para a plenitude. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. Junto de vós é nosso eterno intercessor, imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Vladimir, por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Hoje especialmente lembramos aqui as mães que estão aqui presentes, todos que nos auxiliam nas irmandades pastorais, alguns movimentos, todos que participam da pastoral do dízimo, dos mantimentos das famílias. De todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação, acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Hoje recordamos no nosso coração nossas mães que estão em Deus. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou cheio de limpeza e lembrada. Bate sem uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecimento
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Louvores e graças se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentre de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu de vós me aparte. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. O corpo, sangue, alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde minha alma para a vida eterna. Amém. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Avisos. Festa dia 6. A Legião de Maria convida a todos os legionários, ativos e auxiliares, e todos os devotos de Nossa Senhora, para a consagração anual, no dia 15 de maio, às 15 horas, na Matriz. A Comissão de Festeiros convida a todos os amigos que gostariam de ser voluntário para ajudar na quermesse de São João. Teremos reunião dia 10/6, às 19 horas, no Salão Paroquial. Então, em nome dos festeiros, né, se alguém desejar ser voluntário para auxiliar nos serviços da quermesse de São João, aqui na praça. Então, quem puder ser voluntário para auxiliar na ajuda, ajudar nos trabalhos, né? Se tiver esse tempo, queira dar o seu nome, telefone no escritório, ou então com os festeiros para auxiliar na arrumação da festa, né? Que será só alguns dias no final da novena, a festa lá embaixo, né? Os shows. Mas aqui durante a primeira semana da novena, aqui na praça, como sempre, vamos retornar os trabalhos com a graça de Deus. Temos um pequeno homenagem, né? Um sorteio. Pode vir aqui. É para os dizimistas de maio. Então vamos ver. Você quer tirar um? Tira você. Heloísa Helena Tomás Pereira. Está aqui? Não. Então tá bem.
Obrigado aos dizimistas, obrigado a todos pela colaboração. Lembrando que a partir deste ano nós estamos esperando realizar a pintura externa da matriz. Então é um longo trabalho, um pouco pesado, caro. Então esperamos conquistar alguns devotos, financeiramente também, pela fé e pela ação. Então aqueles que puderem auxiliar os festeiros, comprando os carnês ainda, colocando em dia também os carnês, ou trazendo alguma oferta generosa. Então, aqueles que puderem trazer uma oferta generosa, pega no escritório paroquial o recibo, tem que ser registrado. Então, para esse auxílio, vamos estar sempre lembrando aqueles que puderem fazer isso, talvez em nome da família, aqueles que mais têm possibilidades, os que também não têm tantas possibilidades, mas querem colaborar, façam isso através dos carnês de São João, já vai ser uma grande colaboração. Então vamos receber a bênção hoje, especialmente para as mães aqui presentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Não sei se prepararam, vamos cantar a Nossa Senhora, a consagração, pelas mães aqui presentes. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu te ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa bem, como coisa e propriedade vossa bem. Viva Nossa Senhora! Viva! E viva todas as mães aqui presentes. Se alguém desejar uma planta, uma árvore, nós ganhamos aí umas mudas. Se alguém tiver um lugar para plantar, pode procurar lá na saída. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor.